Oi. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Confesso que eu ainda estou meio tremendo ainda. Quase que eu não cheguei hoje. Alguém aqui é colorado? Ah, tem um ou outro, né? Ainda bem que vocês não foram no jogo. Na saída de casa ali, eu entrei numa rua, entrei noutra, quando eu vi, tava no meio dos colorados saindo do jogo ali do Caxias, né? Não sei todo mundo já foi pra Caxias, né? Pra vir de Caxias pra cá, só tem aquela saída ali, né? Eu fui lá dei umas voltas lá pela Rio Branco, consegui chegar, quase que não cheguei a tempo, mas ainda... Vamos abaixar nossa cabeça? Entregar nas mãos de Deus esse momento. Pai, obrigado por esse dia. Lhe agradecemos porque o Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Deus, e estarmos aqui como corpo de Cristo. É muito bom cantar essas músicas, Pai. E agora um momento ainda mais especial, que é quando o Senhor vai falar para todos nós que estamos aqui, Deus, sem exceção, Pai. E nós queremos pedir que o Senhor abra a nossa mente, nosso coração, e que possamos estar atentos para aquilo que o Senhor quer falar, Pai. E usa, meu Deus, para transmitir a Tua palavra e que possamos aprender algo de diferente hoje e que também isso seja aplicável na nossa semana. É isso que a gente pede, em nome de Jesus. Amém. Amém. É um prazer muito grande vê-los novamente e saber que fazemos parte de um mesmo corpo, né? Um dos braços do corpo de Cristo aqui em Bento. E eu me alegro muito de estar aqui. E tem sido muito bom também. Vocês conhecem o Edgar, né? Ele vem também uma vez por mês, né? E nós estamos estudando lá no Pio X a história da igreja. Eu não sei se ele compartilhou algo nas mensagens, né? Mas é muito legal ver a trajetória de toda a igreja ao longo da história, sabe? E poder chegar aqui diante de vocês, nós que nos conhecemos como igreja, como Aliança Bíblica, aqueles que há tantos anos atrás se identificaram como cristãos, pequenos cristos caminhando por essa terra. E nós, ao longo dos anos, nós criamos alguns padrões assim de igreja, né? A própria igreja católica e outras igrejas que estabelecem muitas regras de como deve ser as celebrações, os cultos, né? E a nossa proposta como Aliança Bíblica é nós voltarmos bem à fonte de como era aquela igreja primitiva, né? Não sermos assim pessoas muito voltadas para a religiosidade, sabe? Então, qualquer um de nós aqui poderia estar aqui na frente compartilhando da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Às vezes eu fico olhando pro tablado aqui em cima, e que esse tablado, né, de quem tocou e de quem está falando, não seja algo para nós olharmos e pensar assim, nossa, né, as pessoas que estão ali em cima são mais espirituais, né? Todos nós estamos no mesmo patamar, né? E eu até quase que eu pedi emprestado o microfone sem fio lá de Caxias, porque acho que isso aqui me deixa muito preso ali, que eu gostaria de estar sentado aí no meio, talvez de compartilhando. Que o legal da igreja, gente, é o seguinte: Deus capacitou cada um de nós para sermos bênção um na vida dos outros, né? Cada um, ele pegou aqui o Duda, falou assim, quando o Duda se converteu, ele capacitou o Duda com vários atributos, com vários dons. Para que foram esses dons? Alguém sabe? Para servir uns aos outros, né? Cada um de nós, quando nos encontramos com Cristo, Ele nos capacita, nos insere dentro de um contexto, dentro desse corpo, para que a gente sirva uns aos outros, né? Isso que é o legal da igreja. Não tanto uma coisa hierárquica, sabe? Olharmos para cima e vermos o líder ou a líder numa hierarquia, mas sim uns aos outros. E isso é maravilhoso e eu desfruto muito de estar aqui com vocês. Sou edificado e creio que Deus vai falar muito aos nossos corações hoje. Amém? Belezinha? Então tá bom. Da última vez que eu estive aqui em Bento, eu estava compartilhando a história de Cristo. E nós vamos dar sequência a essa história. Alguém lembra do que foi falado da última vez? Do que eu falei a última vez? Alguém lembra? Alguém estava aqui da última vez? Sei lá, Fabrício. Deve fazer o quê? Uns 3 anos? Não, faz um mês. Lembra da pomba? A pomba voando, né? A pomba marcou, tá vendo? Foi o batismo de Jesus, quando ele foi batizado nas águas por João Batista. E a história que nós vamos dar sequência aconteceu bem depois de que Jesus foi batizado. Alguém sabe o que aconteceu depois? Alguém conhece a história?
Alguém arrisca? Foi levado para o deserto. Exatamente, é o deserto então, né? Tá até ali escrito, né? Encarando o deserto, né? Teve uns que fingiram que não sabia, né? Ficaram assim. Jesus vai encarar o deserto então hoje. Que beleza. E logo quando eu saí daqui, mês passado, eu fiquei pensando assim, que legal essa mensagem, né? Vou poder falar ali daquelas tentações, da pedra sendo transformada em pão, sabe? Fiquei pensando nessas coisas. Vai ser muito legal, né? Só que daí quando eu fui preparar o estudo, eu vi assim, acho que é alguma coisa diferente que eu tenho que falar. E Deus me levou para um versículo que está lá no livro de Marcos, capítulo 1, 12 e 13. Vamos abrir lá? Não sei se alguém tem a Bíblia aí. Todo mundo achou? Marcos capítulo 1, versículo 12 e o 13. Somente esses dois versículos. Alguém que tem uma voz assim poderosa, forte, leia para nós esse versículo. Pode ser na sua versão da Bíblia, não tem problema. E logo o Espírito subiu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas com os anjos o serviram. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Foi bem potente, bem. Um versículo interessante esse, que resume o que aconteceu no deserto. Né? Ele não é tão detalhado, o Evangelho de Marcos não relata bem tudo o que aconteceu no deserto. E ele fala, logo depois o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. E eu gostaria de analisar um pouco esse resumo do que aconteceu logo depois que Cristo foi batizado. Então ele se levantou das águas, talvez ainda estava pingando a franjinha dele, sabe? Jesus sempre é cabeludo, né? Nos filmes, né? Então estava com a franjinha molhada ainda. E o Espírito o impeliu, o levou ao deserto. E sabe o que acontece no deserto? O que aconteceu no deserto? Aconteceram as provações. Ele foi tentado, ele foi atacado no deserto. E o cerne desse resumo, o que eu gostaria que ficasse marcado hoje para todos nós, é isso aqui. Vamos ler juntos? A vitória no deserto é possível. De novo. A vitória no deserto é possível. Vira para a pessoa que está do lado e fala. A vitória no deserto é possível. Pode falar, sem dó. Entendeu? Agora olha para ela de novo e fala assim, tem certeza? Tem certeza mesmo que é possível? Cá entre nós, às vezes parece que não é, né? Às vezes parece que não é possível a vitória, mas a vitória no deserto é possível. E eu destaquei ali o no deserto, sabe por quê? Porque, presta atenção, nas igrejas de uma maneira geral, o pessoal prega o contrário disso. O pessoal fala assim, minha irmã, ora para Deus, que Deus vai te tirar do deserto. Não é isso que falam? Você vai ter vitória do deserto. Deus vai te tirar de lá, os seus problemas vão desaparecer. E o que esse pequeno resumo nos mostra é que Deus quer nos dar vitória durante o período de deserto. Davi no Salmo 23 falou assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha só que legal. Ele não está falando ali que Deus vai tirar ele do vale da sombra da morte. Ele fala, ainda que eu ande. E esse ainda que eu ande tem essa conotação de que você vai andar pelo deserto. Tu estás comigo. E vamos voltar para o texto. Marcos 1, 12 e 13. Logo depois do quê? Logo depois do batismo. Logo depois do batismo. Ponto 1. Vigie sempre. No momento de clímax espiritual, pode vir o ataque. Imagina Cristo levantando do batismo, né? Franjinha molhada, a pomba tinha descido, lembra da pomba? Não era a pomba gira não, gente. Era a pomba do Espírito Santo representada, desceu sobre Cristo e aquela voz que veio do céu falou, este é meu filho amado, em quem me agrado, né? A voz, você vê aquela voz de macho, sabe? A gente nunca imagina Deus com aquela voz fraquinha, né? Esse é meu filho amado, em quem me comprado. Não, Deus tem que ter aquela voz grave, né?
este é meu filho amado. E Jesus estava cheio do Espírito Santo. Imagina ele, é agora, é o momento. Eu vou sair caminhando por aqui, eu vou fazer os milagres. Eu estou com poder assim, saindo pelos poros. Repleto do Espírito Santo. É agora que eu vou curar um aqui, curar outro ali. O pessoal nem viu o que aconteceu, eu estava curado. Mas logo depois desse clímax espiritual, o Espírito Santo levou ao deserto, aonde aconteceu as provas e as tentações. Então vigie sempre. No momento de clímax espiritual, pode vir o ataque. Vigie todos os dias. Grupo Célula. 25 pessoas no grupo Célula. 5 visitantes naquele dia. O pai de uma das visitantes nos convidou para comer um churrasco. Pensa bem, meu. Quer conhecer aonde a filha dela está se envolvendo, o grupo Célula, né? Aquele comboio de carros, aquela alegria, né? Todo mundo indo. Clímax espiritual, né? É hoje que vai haver pessoas convertidas aqui no nosso meio, né? De repente, chega o último rapaz atrasado, todo mundo esperando, e ele já chegou assim, você não sabia se ele estava bem, se ele estava mal, sabe quando chega aquele cara meio doido? E ele chegou com o carro acelerando assim, numa maior altura, assim, meu Deus do céu. Aí eu fui do lado do carro, falei, cara, calma, te acalma, né? Cuidado com esse carro, o que você vai fazer com esse carro? A gente tá indo no grupo Célula e tal. Sei que lá, ele tava meio doido assim, né? Aí fomos pro grupo Célula, né? Aquele comboio de carro, indo pro grupo Célula. Chegamos lá no grupo Célula, todos os carros pararam na rua, o guri tava meio doido, foi direto lá no pátio do cara, meu, do dono da casa, que ia dar o churrasco. Entrou com o carro dele, aquele Corsa velhinho, sabe? Entrou no pátio, estacionou o carro em cima do gramado do homem, acelerou o carro assim no ponto morto, quase fundiu o motor do carro. Aí a gente pegou, o auxiliar da célula correu, cara, o que você tá fazendo, cara? Você tá doido, cara? A gente tá aqui na casa do cara, convidou a gente pra dar um churrasco, você vem fazer uma coisa dessa. Você tá doido, cara? A gente é grupo cristão. Isso aqui não é Velozes e Furiosos, não, cara. Aí o cara levantou, xingou, falou assim uns palavrão, entrou no carro, aí engatou a ré em cima do gramado do cara, né? Acelerou com tudo, quase atropelou uma outra pessoa, quase bateu o carro do carro do dono da casa e saiu correndo pela rua. Aconteceu no nosso grupo Célula isso, gente. Vocês imaginam como eu fiquei para começar o grupo Célula depois? De visualizar uma cena dessa. Eu tremia, gente. Gente, os visitantes olhando, falam assim, meu Deus do céu, cara. Onde eu fui amarrar meu burro, cara? Clímax espiritual. Nós estávamos com tudo, era hoje o dia. E no meio do clímax espiritual, veio o ataque claro diante de nós. Ataque claro. Vigie sempre. Vigie a todo o momento. Outra história. Acampamento de Páscoa. Acampamento de Páscoa é Jesus até no topo, né? 300 e tantas pessoas, Fabrício. 300 e tantas. Palavra da Vida nunca teve tanta gente. É gente não convertida para todo lado. Deus vai fazer aqui um milagre na vida dessas pessoas. E o pregador começa a falar. As pessoas ouvem, as pessoas são comovidas. Apogeu espiritual. Tem a fogueira, sobe aquele fogo da fogueira, né? As pessoas pegam o pauzinho no chão, caminham ali para jogar o pauzinho na fogueira, como símbolo da entrega delas para Jesus. E você fica assim, meu... No nosso grupo devia ter um monte de gente, tinha 30 e tantos do nosso grupo no acampamento. Você fica assim, meu, é agora, cara. Meu, olha só o que Deus está, o mover de Deus aqui. Aí o líder lá fala assim, agora vocês vão pro quarto. Vocês vão pro quarto, agora tem um presentinho aqui, 2 barras de chocolate, uma Coca-Cola. Vocês vão pro quarto compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Ele tem movido. E a gente foi pro quarto. Sentamos no quarto. Saiu uma discussão no quarto. 2 caras quase saíram na porrada. Tivemos que separar os caras, sabe? Sabe que? Calma. Meu, como isso? Me explica uma coisa dessa. A pessoa tinha acabado de ir na fogueira. Tinha acabado. Chega ali no quarto, um querendo socar o outro.
Vigia a todo momento. O inimigo, ele não vai dar moleza pra gente. E quando a gente está bem, quando a gente está no ápice, é aí que ele quer atacar. Vou falar uma coisa para vocês. Se cada um de nós fizermos desse lugar um salão onde nós vimos semanalmente, onde nós chegamos aqui semanalmente, cantamos as músicas, louvamos, sabe aquele louvor que é isso aí, Jesus, tal. Que nem eu ontem fui no show lá em Caxias do Rodolfo Abrantes, né? Tava lá, isso aí, é Jesus mesmo, sabe? E se a gente fizer isso uma prática constante na nossa vida e nada mais, se durante a nossa semana nada disso faz diferença, a gente não compartilha com ninguém, a gente não gasta tempo com Deus, a gente faz única e exclusivamente esse momento aqui, nós nos transformamos em pessoas religiosas. E pessoas religiosas nem incomodam o diabo. O diabo, ele fala assim, esse cara aí, deixa ele quietinho, coitado, ele tá indo tão bem, né? Só vai lá, bate o cartão dele e volta. Logo, logo ele vai cansar disso. Ou logo, logo a vida dele vai passar. A vida passa tão rápido, né? Então, se nós nos posicionarmos como mornos, o diabo não vai nem se preocupar com a gente. Mas a vida cristã nos instiga ao contrário. A fazer a diferença. A fazer a diferença. A vitória no deserto é possível. Vamos de novo? A vitória no deserto é possível. Toma cuidado, vigia. Vigia, porque no momento de ápice pode vir o ataque. Vamos em frente. O Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito o levou ao deserto. Pensa aí. Ó. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o que você entendeu disso aí? Pergunta para ela. Vê o que ela vai te falar. Eu vou pegar uma água. Vai perguntando. Chegaram a uma conclusão aí? O Espírito o impeliu ao deserto. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Aquele mesmo da pomba que havia descido sobre ele, o levou ao deserto. 2. Quando estamos cheios do Espírito, nem sempre ele nos conduzirá por caminhos tranquilos e sem dificuldades. Nem sempre. A nossa vida é uma vida cheia de altos e baixos. Cheio de altos e baixos. E nós temos a tendência de querer que as coisas estejam sempre bem, né? A gente quer sempre estar bem. E quando nós estamos sofrendo, nós olhamos para Deus e para o Espírito que habita e nós falamos assim, mas por quê? Por que isso está caindo sobre mim? E a gente tenta racionalizar, chegar às conclusões do porquê que aquilo está acontecendo. Você acha que Cristo merecia passar pelo que ele passou ali no deserto? Ele tinha feito alguma coisa errada? Não. E o Espírito o levou para lá. E às vezes a gente pensa, né? O que eu fiz? E talvez se a gente batesse uma foto de Jesus no deserto, imagina Jesus no deserto ali. Os outros evangelhos contam que ele jejuou durante 40 dias ali no deserto. Imagina ele ali no deserto, 40 dias, parecendo magro, sabe? Sabe quando você olha a pessoa assim, tá magrinha, sofrida, né? Comendo pão que o diabo amassou, parece. E Jesus estava ali no deserto, você bate aquela foto dele, você imagina assim, meu Deus do céu, Deus não ama esse cara não. Deus não está com ele não. E se chegar para Jesus, talvez a gente chega para ele e fala assim, Jesus, o que você fez de errado para estar merecendo isso? Né? O que você fez de errado para estar passando por esse deserto na sua vida? Às vezes a gente quer achar o culpado na hora para a circunstância que está sobrecaindo sobre nós. E o que a palavra diz é que o próprio Espírito levou Cristo para lá. Porque estando no deserto, Cristo foi tentado, o corpo dele, a alma e o Espírito. E no livro de Hebreus depois nós vamos ver que diz que ele pode se identificar com cada um de nós, porque ele passou tudo o que nós passamos. Exatamente todos os desertos que você pode enfrentar na sua vida, Cristo sabe o que você está passando. Ele pode se identificar com nós, conosco. E se Deus tivesse privado ele, falasse, coitadinho do meu filho, não vou deixar ele passar por isso. Não poderia ter esse versículo mais adiante, dizendo que ele sofreu tudo, né? Porque ele foi privilegiado de não sofrer como nós. Talvez você está passando por um deserto, está vendo ali? A carcaça, não sei qual que é o deserto que você está passando agora na sua vida. Olha para essa imagem um pouco. O que ela remete dentro de ti? Pensa aí no seu coração. Essa imagem pode ter diferentes significados para nós, né?
Por qual deserto você tem passado? Talvez seja o desemprego, talvez é a falta do sustento que está batendo, a solidão, se sente uma pessoa só, brigas em casa, todos os dias são uma briga, isso tem se transformado num verdadeiro deserto diante de nós, um pecado oculto, nós estamos guardando dentro de nós, isso tem ressecado, tem petrificado dentro de nós, um divórcio, uma doença, talvez uma doença incurável, o desengano dos médicos, rejeição ou perseguição. Qual o deserto que nós temos passado? E às vezes pode ser mais que um, né? Aí eu tenho passado rejeição, perseguição e solidão. E saiba que todos os desertos que a gente pode passar, Cristo experimentou cada um deles. Cada um deles. E isso nos dá alegria, gente. Isso nos dá um vigor novo de encarar os problemas e os desertos da nossa vida. Saiba que Deus está do seu lado. Ele não te abandonou no tempo de deserto. Já ouviram aquela história das pegadas na areia da praia? A maioria alguém nunca viu? Todos já ouviram? Pessoa caminhando pela praia, teve um sonho, né? E naqueles momentos, e cada dos passos ali era a vida dela toda, né? E sempre do lado dela tinha os passos de outra pessoa, que eram os passos de Cristo. E naqueles momentos mais difíceis só tinha 2 passos. E ela olhou para Jesus e falou assim, nossa, né? Esse momento aqui você pisou na bola comigo, hein? Me abandonou aqui, né? Aí Jesus falou, não senhor, nesse momento eu te carreguei no colo. Essas pegadas aí que você está vendo são as minhas. Né? Às vezes a gente perde essa percepção no meio do deserto. Opa, pro texto de novo. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Ali esteve 40 dias, um período de tempo, sendo tentado por Satanás. 3. Não ignore a ação do nosso inimigo. Algumas pessoas pensam e acham que o inimigo não existe. Mas saiba que ele é real sim. E a cada momento, ele coloca ciladas diante de nós. Sabe que todos nós temos 3 inimigos. O diabo, propriamente dito, o mundo e nós mesmos, a nossa própria carne. Nossa própria carne. E a gente deve nos ater com atenção para o nosso inimigo. Identificar aquilo aonde a gente tem caído. E termos muita atenção. Sabe que essa mensagem, de todas as mensagens que eu compartilhei aqui em Bento, essa foi a mais difícil de todas de preparar. Olha, gente, se vocês soubessem, as lutas que aconteceram esse mês foram muito grandes. Muito grandes. E existem coisas assim que aconteceram que para mim são muito difíceis, sabe? Por exemplo, ter que confrontar uma outra pessoa, para mim é um processo difícil, sabe? Intrigas que acontecem, coisas que têm que ser tratadas. É difícil, não é fácil. Mas que bom poder pensar e lembrar daquele versículo que diz assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito maior. 1 Pedro 5:8. Vamos abrir nesse versículo. Todo mundo achou? Alguém quer ler? Ou eu leio? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando quem possa devorar. Leu 9 também. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu achei essa imagem do leão, eu achei que ela tem tudo a ver com isso. É uma imagem que pode dar medo na gente, né? Assim, nossa, é uma figura meio uma carranca, por assim dizer, né? Só que esse é um leão de pedra. E o versículo que a gente acabou de ler diz que ele é como o leão, mas ele não é o leão. Entendeu? Ele é como o leão, mas ele não é o leão. Ele é que nem essa estátua. É como um leão. Essa estátua é um leão?
ela é como um leão. Ela tem a forma, ela pode causar medo. E o diabo é assim. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive de eternidade e eternidade. Esse é o leão verdadeiro. E o poder que o diabo tem sobre este mundo é um poder que lhe foi outorgado. Não é um poder real. No outro evangelho que está relatando um pouco mais a fundo sobre a tentação de Jesus, o próprio diabo diz assim, quando ele estava em cima do templo, ele mostrou todos os mundos, todos os povos que havia e disse para Cristo, eu posso lhe dar tudo isso se você prostrado me adorar, porque a mim foi outorgado esse poder sobre essas coisas. Ou seja, o poder do diabo não é que ele é poderoso, ele foi concedido, ele foi outorgado, porque acima dele existe a autoridade suprema do nosso Deus. Ele é como um leão, mas ele não é o leão. Noite passada eu fui dormir e eu tive um pesadelo. Tive um pesadelo e às vezes eu tenho uns pesadelos assim meio cavernoso. E eu sonhei com o nosso inimigo. Ele vinha assim na minha direção e eu não podia me esquivar. Não podia me esquivar. Tô falando que esse mês a coisa foi feia, cara. E em mim não havia condições de me esquivar dele. Aí de repente eu vi ali, vindo assim na minha direção, um cara de branco. E o cara de branco pegou o nosso inimigo e afastou de mim. Aí eu acordei. Você vê que coisa, né? Que coisa... Por que fui sonhar justo isso ontem, né? Cristo é aquele que intercede por nós. É o nosso poderoso guerreiro. É aquele que está com o escudo forte na nossa fraqueza, no momento de fraqueza nosso. E o diabo, ele ruge para querer nos amedrontar. Talvez ele coloque um sonho na tua mente de noite para querer te amedrontar. Mas poder sobre a sua vida, ele não vai ter. Ele só vai ter poder sobre a nossa vida se nós entregarmos o poder para ele. E sabe como que a gente entrega o poder nas mãos do diabo? Sabe como? Alguém chuta? Fazendo o que ele quer. Bem, isso aí, pecado. Quando nós pecamos, é como se nós virássemos as costas para Cristo e olhássemos para esse leão. E às vezes o pecado ele toma proporções dentro da nossa vida. Se transforma nas chamadas fortalezas. E as fortalezas, quando a gente tem um pecado que a gente não quer confessar, é como se o inimigo tivesse poder sobre as nossas vidas. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não que você vai perder sua salvação quando você peca. Não é essa a questão. Mas é a essência do poder de Deus total sobre a nossa vida que nós estamos abrindo mão. Ontem nós tivemos um curso lá em Caxias que é o Vida Vitoriosa. Alguém já fez? É massa? É legal, né? E eu fui com um amigo meu fazer o curso e ele... eu vou colocar o microfone aqui. Aumenta o volume para capturar. Muito bem. E eu estava com um amigo meu lá no Vida Vitoriosa e estava num dilema muito grande, porque ele tem um pecado na vida dele que claramente Deus mostra na palavra que ele está indo errado. E existem dois caminhos a serem seguidos ali. Aquele que ele acha que é o bom para ele falou para mim diversas vezes, Fabrício, mas isso eu gosto, é gostoso para mim. Existe aquele caminho que Deus tem para ele. E eu falei, cara, o que você está querendo é tentar juntar as duas coisas e fazer da sua vontade a vontade de Deus na sua vida. E não dá. A vontade de Deus é clara quanto a isso. Não dá. Você tem que decidir hoje que caminho você quer seguir. E ele falou, não, mas... Sabe aquelas coisas? Não sei, é difícil isso, é complicado abrir mão disso. Aí no final ele falou assim, tá bom, Fabrício, eu quero abrir mão disso na minha vida e eu quero ter plenamente aquilo que Deus quer para mim. Uhul! Na hora eu não fiz assim, né? Mas por dentro, né? Eu tava assim, Senhor! Que beleza! Né? Assim, pois bem, vamos orar então, por Deus. Vamos orar, pedir perdão nesse pecado e vamos... Mas por dentro eu estava feliz, cara.
Eu estava feliz porque ele estava trilhando um caminho de morte na vida dele. Era um caminho que você via que ele estava numa rota de colisão. Na hora que ele ia bater, ia se quebrar. E foi difícil para ele. Olha, faz tempo que eu tenho falado para ele sobre isso. E ontem, ele tomou a decisão de virar as costas para aquilo e seguir o que Deus quer para a vida dele. Isso é uma vitória muito grande para nós, gente. Vocês não têm ideia do impacto que essa decisão vai ter na vida daquele jovem. E vai ter na vida de cada um de nós. Quando nós olharmos para aquele pecado que a gente está cultivando. E eu vou falar um negócio aqui, ó. Todos nós aqui temos as nossas dificuldades. Eu estou me incluindo. Todos nós aqui. No dia em que a gente olhar para isso e falar assim, tá bom, Deus, eu abro mão disso. Eu quero 100% daquilo que tu quer para a minha vida. Nesse dia as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. E Deus quer trabalhar profundamente no nosso coração. Vamos ler de novo? 1, 2, 3 e... A vitória no deserto é possível. Você acredita nisso mesmo? Acredita mesmo? A vitória no deserto é possível. É possível a gente vencer o pecado. Não pelo poder que existe em nós, assim, eu sou o cara, eu vou lá, eu vou desdobrar isso aqui, você vai ver, eu vou ter vitória. Não. É porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele quer nos trabalhar na nossa vida. Última parte desse resuminho. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Nossa, eu confesso que eu já li a Bíblia, mas eu nunca tinha parado nesse versículo. Olha que estranho, né? Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Eu coloquei até uma cobra ali, assim, que simboliza o animal selvagem no deserto. Em outras palavras, enfrentou as dificuldades e Deus estava com ele. Os anjos acampando ao redor dele, o servindo. Às vezes nós dizemos que nós somos vítima das circunstâncias. E nós racionalizamos os nossos pecados. Falando assim, eu peco por causa disso, daquilo outro. Eu peco porque eu não tive escolha, né? Por exemplo, no trabalho, quando o chefe fala assim, diz que eu não tô. Aí você fala assim, não, eu falo que não tá, né? Eu conto essa mentira, porque se eu não contar, eu posso perder meu emprego. Então quem está pecando, na verdade, é ele. Né? A gente faz essa racionalização. 4 e último. Deus nos dará o escape necessário para vencer as tentações. Deus nos dará o escape necessário para vencermos as tentações. Se você lembrar de qualquer pecado, houve sempre um momento antes desse pecado em que poderia ser dito não. É ou não é? Aquele momento decisivo onde a gente tem que decidir sim ou não, fazer ou não. Houve sempre esse momento. E o que a Bíblia diz? Lá em 1 Coríntios 10, 13. Abre aí a sua Bíblia. Abre aí. Coríntios fica no Novo Testamento. 1 Coríntios. E você vai ler esse versículo com a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que você está conversando aí toda hora. Lê com ela aí em voz baixa esse versículo. Todo mundo entendeu? Todo mundo leu? Que versículo, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Não sobreveio a vocês tentação que não fossem comuns aos homens. Tenha certeza que o que você já está passando, o que você está passando é algo comum aos homens. E não tem desculpa, gente. Deus sempre nos dá um escape do qual a gente pode suportar essa tentação. Ele sempre vai dar o caminho, sempre vai dar a saída. Porque Deus, Ele não tem amizade com o pecado. Ele não aceita o pecado. Ele ama profundamente cada um de nós. É um amor que eu e você não conseguimos mensurar e entender. Mas o pecado, Ele não aceita, gente. E eu não estou falando isso para dar a ideia de rejeitar alguém, sabe? Não é isso que eu estou falando. Porque se eu for
sincero e eu quero ser o mais transparente, eu também tenho pecados. Pecados que estão sendo tratados. E Deus me ama de uma maneira profunda. E Ele quer trabalhar na minha alma. Ele quer me melhorar naquelas dificuldades. E Ele é por mim. E o último versículo que nós vamos ler está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Passa algumas páginas aí para frente. Hebreus 2, 18. Perdão. É o último versículo do capítulo 2. Diz o seguinte. Olha só. Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele sofreu como cada um de nós. Foi tentado no deserto e durante a vida dele, todas as injúrias que ele sofreu e a morte injusta que ele teve naquela cruz. Toda essa trajetória de Cristo serve para nós hoje como apoio para a nossa trajetória. Porque uma das maiores armas que o cristão tem é Cristo nele. Essa é uma das maiores armas. E a vitória no deserto é possível, pois Cristo venceu no deserto. Ele venceu no deserto. E Ele disse que estaria todos os dias conosco. Todos os dias conosco. E os desertos, se você é um ser humano como eu, você já enfrentou ou certamente você está enfrentando. Talvez esteja enfrentando um deserto. E o recado que eu gostaria de deixar essa noite, que eu creio que é o que Deus está querendo nos dizer também, é que é possível ter vitória no deserto. Porque Cristo venceu no deserto. Será que nós entendemos isso? Amém? Você entendeu isso? Dá um joinha assim se você entendeu. Então tá bom, gente. Vamos orar então. Eu acho que é um desafio grande, né? Se nós pararmos para pensar naquilo que Cristo fez por nós. Vamos orar, pedir para Ele nos ajudar a enfrentar esse deserto? Então junta aí com a pessoa que você conversou, que você falou. Ora junto com ela. Vamos gastar um tempinho em oração agora. Pai, o Senhor tem uma vida de vitória para nós, Deus. E eu quero interceder agora por todos que estão aqui. Talvez aqueles que não puderam estar aqui hoje também, que fazem parte aqui da Aliança de Bento, Deus. Todos nós que estamos passando por desertos, Pai. Deus, purifica a nossa vida, Pai. Nos limpa dos pecados, Deus. E que possamos, ó Pai, caminhar segurando bem forte na Tua mão, Deus. Queremos desfrutar essa vitória, ó Pai. Não vitória de o Senhor nos tirar do deserto e não termos problema algum, porque sabemos que os problemas vão vir, Pai. Mas vitórias enquanto nós atravessamos, ó Deus. Vale de sombra e morte, talvez, Pai. Deus, eu oro, Pai, por cada um de nós, pedindo que o Senhor faça com que essa palavra, a gente fique pensando nela, a gente medite nela, Pai, e que ela se transforme em ações práticas, ó Deus. Eu quero te pedir tudo isso e te agradecer, Pai, porque eu creio que o Senhor falou a minha vida hoje e tem falado a vida aqui de cada pessoa, Pai. E por Cristo Jesus que nós agradecemos. Amém.